Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes, é um prazer e uma honra contar com a sua audiência e hoje nesse vídeo eu vou te ajudar a entender um pouco do que está acontecendo aqui no Brasil, principalmente na área assim, da inflação, na área dos preços, na área da recuperação econômica e é claro, você precisa se lembrar que já foi falado que a economia vai ser o grande definidor do pleito do ano que vem, a economia indo bem pode dar uma grande força aí para o governo, a economia não indo muito bem pode atrapalhar muito. E a gente tem visto aí, né, muito se falando sobre inflação, muito se falando que o PIB não está crescendo tanto. E ontem o ministro Paulo Guedes ele deu uma entrevista onde ele trouxe informações cruciais, importantíssimas, não só para você entender melhor o que está acontecendo, mas para você também na conversa com as pessoas poder falar um pouco, usar um pouco essas informações para poder apresentar para essas pessoas aí o que está realmente ali rolando, né? A revista Oeste fez uma matéria interessante sobre esse assunto e colocou no título: o Brasil está decolando de novo, afirma o ministro Paulo Guedes. É claro que você pode dizer, ele também é ministro, né? Ele vai dizer, claro que está tudo sempre muito maravilhoso, mas segundo o ministro, ele traz aqui alguns dados bem interessantes para a gente analisar e ele diz que o país conseguiu lidar com os efeitos da crise sanitária, né, contornando aí esses problemas na parte econômica, principalmente evitando que algo muito pior acontecesse, como acabou acontecendo com várias potências mundo afora. E isso aí é muito importante da gente analisar esse famoso quadro comparativo. O ministro vai dizer então, né, que o aumento dos preços, se a gente fala sobre inflação, o aumento dos preços ali ele ocorre na maioria dos países, não apenas no Brasil. O aumento dos preços é uma consequência natural desse evento completamente singular que tivemos ano passado, da crise sanitária, né? Ele diz, né, que todos os países mais importantes do mundo, todos esses países fizeram uma política de tentar frear ali a crise sanitária, criando programas de transferência de renda. O que acontece? Quando você transfere renda do Estado para as pessoas aumentam o seu poder de compra. Aumentando o poder de compra, elas consomem mais, consumindo mais, o preço das coisas aumenta, né? Lei da oferta e da procura. Vamos supor que você está querendo vender um produto, né? E esse produto aí ninguém quer comprar. Então, para atrair o comprador, o que você faz? Você baixa o preço, você reduz o preço. Você fala, o produto era R$50, agora está 30. Aí as pessoas vão lá e se interessam em comprar. Agora, quando está todo mundo comprando, você vai subindo o preço porque você está conseguindo vender. Lei de mercado, lei da oferta e da procura. Então, o que o Paulo Guedes explica, né? O mundo inteiro fez esses programas, né, de transferência de renda e o Brasil foi um dos que fez dos maiores programas nesse sentido do mundo, né? Então, o que ele traz é o seguinte: essa dinâmica, né, da transferência da renda, o aumento do consumo e o aumento consequente da inflação, segundo estimativas do Banco Central, atingiu o topo. A inflação está atingindo o topo agora e a tendência é começar a descer, começar a diminuir. Agora, só o tempo vai dizer se realmente vai diminuir, mas é a hipótese que eles estão trabalhando. Ele apresenta, por exemplo, meta que foi divulgada pelo Banco Central de que até o final do ano que vem o índice que está com a estimativa de estar em 8% recue para 4%, tá certo? Nesse ano, né, o governo federal estima que a inflação alcance aí cerca de 8,4%, o que, é claro, é muito ruim, mas o que a gente está vendo é o mundo tentando sair de um negócio assim que acontece de 100 em 100 anos, que é uma crise sanitária de abrangência global. Mas, na hora de comparar a situação do Brasil com outras potentes economias mundo afora, o Brasil ali demonstra, na opinião do ministro Paulo Guedes, uma grande resiliência. Isso porque o ministro argumentou que a economia brasileira, o pessoal falou, né, diziam que o PIB do Brasil ia cair mais de 10%, né, que o ano de 2020 seria muito negativo, a economia brasileira ia se retrair, falaram de recessão, né, de todos esses problemas econômicos aí que o Brasil já passou alguns anos atrás, a gente não tem saudade nenhuma disso. E aí ele diz, né, todo mundo falava que o Brasil ia ter o seu produto interno bruto, ou seja, a produção de bens e serviços crescendo, diminuindo, menos de 10%, recuando mais de 10%. Enquanto, o que aconteceu? Eles falavam, o Brasil deve cair mais de 10% do PIB e os países avançados cairiam a mais ou menos 4%. O que ele diz? A economia da Espanha regrediu mais de 10%, Inglaterra 9%, Itália 8%, França 7%, Alemanha 5%, Japão 4,5%. Por sua vez, o Brasil registrou uma queda no passado de 4%.
Falaram que o Brasil ia cair 10 ou mais, caiu 4, né? E que todo mundo ia cair 4, só que quem caiu 4 foi o Brasil e a gente teve aqui Inglaterra caindo 9, tá certo? Então, o que está acontecendo hoje no mundo, a gente precisa analisar com relação ao planeta, ao globo. O que está acontecendo lá fora também, né? É assim que a gente vai entender o que está acontecendo no Brasil hoje, porque faz parte de uma conjuntura internacional, consequente, claro, dessa crise sanitária aí que surpreendeu o mundo ano passado. Agora, com relação à perspectiva de recuperação brasileira, o ministro defende que a austeridade fiscal do governo possibilitou a retomada econômica do país. Ele defendeu que nos últimos 4 meses do ano passado, nos últimos 4 meses de 2020, nós criamos 100 mil empregos. Olha que maravilha, né? E ele falou, nunca aconteceu isso, criar essa quantidade de empregos durante uma recessão. E ele falou que nesse caso, nós criamos quase 2 milhões de postos de trabalho. Essa é a realidade, né? O Brasil, segundo o ministro Paulo Guedes, está decolando novamente e a economia está começando a crescer. Agora vocês imaginem, se não tivesse acontecido essa crise sanitária de 2020, como o Brasil estaria bem aí, estaria progredindo vigorosamente. Imagine. Agora você imagina ao mesmo tempo se durante essa crise sanitária global tivesse no poder alguns desses governos aí, como está acontecendo lá na Argentina. Veja a situação complicadíssima lá na Argentina. Inclusive, temos informações aqui preocupantes também da Argentina que eu vou trazer para vocês, tá? Vejam como é que esses outros países reagiram diante disso, com essas políticas mais populistas ali, a situação complicadíssima na qual eles se encontram, tá certo? Então, isso é muito bom para a gente poder entender, né? A inflação e tal. Agora, vendas no varejo, graças a Deus, vendas no varejo crescendo 1,9% em agosto, segundo o ICVA, né? Olha só que informação positiva que você não vê tendo destaque aí nos outros lugares, né? Houve um crescimento nominal de 16,6%, tá? Olha que maravilha. O ICVA é um índice Cielo do varejo ampliado, tá? Índice Cielo do varejo ampliado, segundo o qual as vendas no varejo cresceram simplesmente 1,9% em agosto, quase 2%. Além disso, o Luiz Carlos Mendonça de Barros, né, que foi diretor do Banco Central, ele nos informou que o mês de julho registrou a maior evolução mensal absoluta do mercado de trabalho seletista no comércio de São Paulo, desde novembro de 2020. De acordo com a FEComércio São Paulo, foram 23.536 vagas no mês. Olha só que notícia boa, né? Setor de serviços também apontou resultado positivo com a criação de 45.195 vagas no mesmo período, que é a 7ª evolução seguida e a maior desde fevereiro. No acumulado do ano, o setor gerou 244.088 postos de trabalho. Aí, depois, o Luiz Carlos Mendonça de Barros também traz um gráfico muito interessante e nesse gráfico você vai ver uma queda muito intensa do IPA 10. O IPA 10 é o índice de preço por atacado, ele mede o ritmo de evolução dos preços praticados ali na comercialização atacadista, nas transações interempresariais, ou seja, nas operações de comercialização que acontecem, que antecedem as vendas no varejo, né? Eles pesquisam as matérias-primas, agrícolas e industriais, produtos intermediários e de uso final. Quando você olha esse gráfico, você vai ver uma queda muito forte, principalmente a partir do mês de maio e junho agora deste ano, né? Atingindo um topo ali em agosto de 2020, agosto, setembro de 2020, o IPA estava lá no alto. Agora ele está tendo uma queda acentuada, principalmente depois de maio e junho, e agora a partir de agosto também, setembro, uma queda muito forte, tá? Então as informações estão dando aí claros sinais de que essas influências externas dos últimos 12 meses já estão se transformando num fato do passado. Olha só que notícia maravilhosa. Obviamente, notícias que vocês verão tendo pouco destaque no cenário, tá bom? Então, nessa sexta-feira, esse vídeo aqui, com esse conteúdo, traz para você entender um pouquinho em que pé que nós estamos na economia. Por que os preços estão altos ou porque, em certo sentido, já vemos uma redução, como mostrei nos vídeos que trouxe ontem. Há uma perspectiva positiva. Deus queira que isso continue e, principalmente, né, a crise sanitária se enfraquecendo, a gente tem uma retomada ainda mais intensa. Tivemos ali alguma leve assim,
números um pouquinho piores com relação a óbitos no Brasil, mas o número de casos ainda está caindo e, inclusive, a queda de óbitos que tinha se enfraquecido voltou a acelerar no dia de ontem. Então, vou trazer no próximo vídeo mais conteúdos específicos sobre isso para vocês, ok, pessoal? Forte abraço, fique com Deus, examine suas coisas, retém que é bom. Clica aqui embaixo para você assinar a Gazeta do Povo, ter acesso aos meus artigos e de outros expoentes aí do jornalismo nacional, como Lacombe, Constantino, Fiuza, o Guzo, todos esses expoentes aí, vale a pena, preço promocional, aqui embaixo o link, forte abraço, fique com Deus, examine suas coisas, retém que é bom, em breve a gente volta com mais conteúdo exclusivo para vocês, só aqui no canal Daniel Lopes, mostrando o outro lado da informação. Valeu, pessoal, forte abraço, até mais, valeu!